Olá, meus alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu estou ótima, graças a Deus, e eu resolvi gravar esse vídeo porque o PET da semana 3 traz uma atividade sobre resenha. E aí eu me perguntei, será que eles sabem o que é resenha? Será que eles têm esse conhecimento? Então eu vou falar um pouquinho sobre o que é resenha. Então, acompanhe comigo. Resenha é uma produção textual por meio da qual o autor faz uma breve apreciação e uma descrição a respeito de obras como livros, filmes, peças teatrais, etc. Como assim? Você então vai pegar uma obra, sendo um filme ou um livro, e vai fazer um comentário sobre ele. Esse comentário é breve, trazendo apenas os aspectos mais importantes, e você poderá ainda emitir sua opinião sobre ele. Então, você poderá falar sobre o livro, sobre o que foi interessante, o que não foi interessante na obra. Então, faz uma descrição e acrescenta aí também uma opinião. E aí, você também vai falar sobre o tema abordado, tanto no livro quanto no filme, e porque sempre é importante saber sobre o tema abordado. A resenha ela é feita de forma sintetizada, bem objetiva, clara, uma linguagem clara, certo? Então também pode ou não conter uma opinião. A resenha, elas parecem muito com um resumo, mas não é bem a mesma coisa. Observe, a resenha ela é a descrição feita de uma obra, então ela é mais breve e faz apenas uma explanação desse conteúdo. E aí sempre pode ou não conter uma opinião. O resumo, na verdade, você vai narrar os fatos e você vai descrever as personagens, e aí você então vai pegar os pontos principais, os pontos mais relevantes. Como, por exemplo, você vai fazer um resumo de um capítulo, por exemplo, de história, de geografia. Você vai pegar os pontos mais relevantes, certo? E no resumo você não pode emitir uma opinião, você não pode dar a sua opinião se você concorda ou não com aquele, como foi escrito aquele capítulo, foi escrito aquele livro. Entendeu? Então a diferença é que a resenha, ela é breve e pode ter uma opinião. Já o resumo não, você vai narrar os fatos, mas você não pode agregar aí uma opinião, ok? Aí a resenha, ela pode ser crítica ou descritiva. Como assim? A crítica, ela contém uma opinião, ou seja, quem está escrevendo vai fazer uma avaliação sobre aquele filme ou aquele livro. Então vai dizer se foi interessante, vai colocar a crítica. Crítica não é só negativa, é uma crítica positiva ou negativa. Então você vai trazer os aspectos bons e ruins desse texto ou desse filme. Já as descritivas, simplesmente você vai fazer um comentário sobre a obra. Simplesmente você vai descrever a obra. Pode até conter uma opinião suave, bem sutil, porém não é o mais importante. O importante é descrever a obra, ok? E como a atividade do PET traz a resenha de um filme, nós vamos agora focar nessa questão. Então, para que você faça a resenha de um filme, a primeira coisa é assistir ao filme. Então, você vai escolher um filme que você já tenha assistido ou que queira assistir para fazer a sua resenha. Diante disso, você vai ver qual o tema abordado ou quais os temas abordados neste filme ou neste livro. No caso, é o filme, né? Então, por exemplo, todo filme, seja ele mais despretensioso possível, ele trata de um tema. Por exemplo, amizade, família, por exemplo, sobre o nazismo, Segunda Guerra Mundial, sobre viagem ao espaço, enfim, sempre trata de algum tema. Então, você tem que saber sobre esse tema. E aí, depois disso, você vai trabalhar e fazer, se for o filme no caso, quem é o diretor, quais as obras que ele já dirigiu, enfim, você vai ter um conhecimento sobre o filme. Na atividade do PET, traz uma resenha sobre o filme Extraordinário. Vocês conhecem? Então, de fato, é um filme muito bom, que tem um livro, que eu vou até sugerir a leitura para vocês, e eu vou ler para vocês a resenha que o PET traz. Dizer que Extraordinário é extraordinário não seria exagero da minha parte. É um filme atual, pertinente e com uma incrível lição de vida. Viu aí que ele já fez um comentário geral sobre o filme e já está emitindo uma opinião aí, falando que o filme é atual, que ele achou interessante? Bom, aí seguindo ele vem falar sobre o personagem principal, Auggie.
É um garotinho que nasceu com um problema, passou por 27 cirurgias e infelizmente tem um rosto deformado. Então esse aí é o personagem principal, que é August Pullman, que é o Og que eles falam lá no filme. Então ele traz o personagem principal, qual é a problemática que o envolve, e depois ele continua. Passou a vida toda sendo ensinado pela mãe, mas ela agora acha que está na hora do filho ir para a escola. O pai acha que é melhor não, mas Nate, que é o pai, né, é o tipo do marido que apoia a esposa em todas as decisões. Um homem sem dúvida fantástico e que nos tira boas risadas ao longo do filme. Mesmo porque Extraordinário é assim, é lindo e também divertido. Viram? Então ele vem, descreve, né? Descreve bem sucintamente os pais e descreve que o filme, a gente já tem uma ideia de que o filme é divertido. Tá vendo como é uma resenha? Não é bem um resumo, não tô te contando todo o filme, mas eu tô te dando uma ideia para que você tenha interesse em assistir o filme. Viu que a resenha ela é argumentativa? É como se fosse para convencer quem está lendo a achar o filme interessante e querer assistir também. Viram? Bom, para você fazer a sua atividade, eu elenquei aqui alguns itens para você observar. Então, a primeira coisa, você vai assistir a um filme, escolher um filme e vai fazer. Depois, você vai pesquisar sobre o tema que é abordado no filme. O filme fala de quê? Ah, é da doença, de uma doença, é de vencer os obstáculos, é sobre a fé. Enfim, você vai ver qual é o tema abordado. Depois, você vai redigir seu texto observando o seguinte, não sei se vocês se lembram, mas todo o texto tem que ter início, meio e fim, certo? Então a primeira coisa é a introdução. Você vai falar, né, sobre o filme, o tema abordado, quando se passa essa história, qual a época, enfim. Depois você vai fazer o desenvolvimento, que é indicação do conteúdo do filme. Como que acontece? Vai falar do personagem principal, não é narrar, tá bom? Você não vai narrar, você vai descrever o personagem principal, a intenção desse filme, entendeu? Para quem ele se destina. E depois você vai concluir o seu texto indicando a sua opinião sobre ele. Se esse filme foi interessante, se você faz comparação desse filme com outros, enfim, o que você achou? Pontos positivos, negativos, ou se você achou só negativo ou só positivo, aí é seu critério, que você que é o resenhista agora, tá certo? Quando finalizar o seu texto, você vai observar se o seu texto foi objetivo, claro, se está com o português correto, certo? E sua argumentação. Será que esse texto vai convencer alguém de querer assistir a esse filme? Entendeu? Então tem que ser um texto interessante, certo? Então, eu vou ficar esperando as atividades de vocês, né, das maneiras tradicionais, mas se alguém quiser enviar por vídeo ou por áudio essa resenha, também vou ficar muito satisfeita, tá bom? Então, eu conto com vocês, fiquem firmes e eu espero receber as atividades de todos, hein? Um abraço, até mais, beijo!